Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 de setembro de 2020, o último dia já ia falando do ano, do mês, né? E estamos com mais uma aula de língua portuguesa. Tivemos uma aula online essa semana e senti falta de muitos alunos, tá? Espero que vocês estejam aí me acompanhando os professores, né? Não só a mim, mas todos os professores. E na aula online nós fizemos as páginas 248 e 249 do livro. Então, se liga aí para que vocês façam essas atividades, ok? Estudamos a polissemia, palavras polissêmicas. Vamos agora para a correção da página 250, tá? Vamos encerrar hoje o capítulo 6. Então, uma tarefa de classe, né? Feita em casa. Vamos para a quarta questão, porque já fizemos a página 249. Tá? Então, na letra da música Me Deixa, da banda carioca O Rapa, percebemos o uso da polissemia com a intenção da crítica social. Observe esses versos. Então, temos aí um trechinho dessa música, Me Deixa. Eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Podem os homens vir, que não vão me abalar. Os cães farejam o medo, logo não vão me encontrar. Então, nesses versos aí, o verbo explodir, terceira conjugação, né, no infinitivo, foi empregado com sentido metafórico, logicamente, né? Isso aí é, é uma metáfora, ninguém vai explodir de verdade, digamos assim. Então, foi empregado com sentido metafórico. O que o eu lírico quis dizer, o que ele quer dizer? Eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Podem os homens vir que não vão me abalar. Os cães farejam o medo, logo não vão me encontrar. Então, o eu lírico quis dizer que iria explodir emocionalmente, né, gente? Isto é, perder a cabeça na linguagem é, bem coloquial. Então, vamos aí para página 250. 250, quarta questão. Quarta questão. Então, temos aí letra A, ok? O eu lírico quis. Tem que ficar atento aqui, né? Quis dizer que explodiria emocionalmente. Emocionalmente. Isto é, vírgula, perderia a cabeça. Vamos colocar esse perderia a cabeça, como é uma linguagem muito, muito coloquial, né? Vamos destacar com as aspas. Você sabe que as aspas, os sinais de pontuação, são muito importantes em um parágrafo. Perderia a cabeça. Ok? Então, ele não iria explodir, logicamente. Letra B.
De acordo com o contexto, qual é o sentido do termo os homens? Mas eles podem os homens vir que não vão me abalar. No contexto, isso é muito perguntado nas interpretações de texto. Qual é o sentido do termo os homens? Faça uma pesquisa para entender a origem desse significado. Tá? Homens. Então, o termo funciona como sinônimo de policiais, tá? Então, é necessário que você leia essa música toda, a letra dessa música toda, porque, às vezes, apenas um parágrafo, uma estrofe, não vai te dar aí caminho, nem caminhos para que você responda. Tá? Então, faça uma pesquisa para entender a origem desse significado. Então, vamos botar aí. No imaginário popular, abre aspas, os homens vírgula, funciona como policiais. Veja aí. Ele diz assim: eles não vão ver os meus pedaços por aí. Podem os homens vir que não vão me abalar. Os cães farejam medo, logo não vão me encontrar. Então, os policiais usam o quê? Cães, né, gente, para farejar. Então, veja aí como o contexto vai bem além daquilo que você lê, né? Então, você fala homem, é necessário que você mergulhe realmente na estrofe, na leitura, para que você entenda. Esses homens aí são policiais com cães farejadores. Bom se ligar, né? Como policiais, tá? Associada como homens da lei. Da lei. Então, veja que viajada a gente teve que fazer, né? Para interpretar isso daí. Letra C. Aí você diz, professora, é muito difícil. Não é difícil. Se você pegar, você vai pegar os macetes para a interpretação de texto. A conjunção logo conecta uma oração à outra. Você já sabe, eu já falei para você que todos os conectivos, especialmente as conjunções, possuem esse dever de ligar um termo a outro, como diz aí. Qual é a relação de sentido? Então, quando conecta uma relação a outra, há a relação de sentido. Que relação de sentido expressa por ela? Logo. Então, com conclusão. Lembrando que aqui eu vou para cá, depois eu apago, né? Porque esse quadro é assim. Letra D. Não, agora é o quinto. Quinta questão. Sobre a interpretação do último verso, analise as afirmações a seguir. Os cães farejam o medo, logo não vão me encontrar. O eu lírico se mostra amedrontado diante do contexto em que vive. A expressão os cães farejam o medo tem sentido denotativo, isto é, real. Lembra que o sentido conotativo é aquele sentido figurado. E o sentido denotativo é aquele que está no dicionário, é aquele sentido real. Isso aí você sempre tem que estar lembrando. Eu digo assim, o monstro fugiu do zoológico. Então, quando eu falo monstro, é no sentido real, um monstro, né? Certo?
quando eu falo, aquele homem foi um monstro, e aquele homem é um monstro, então, no sentido metafórico. Então, isso aí você tem que lembrar sempre, porque as interpretações de texto vão te puxar para isso, tá? Sentido denotativo, real, e sentido conotativo de metáfora. Então, o eu lírico se mostra amedrontado diante do contexto que ele vive, ele está com medo na sociedade que ele vive. 2, a expressão os cães farejam o medo tem sentido denotativo. Os cães farejam de verdade, estão farejando o medo. E terceiro, o eu lírico afirma não sentir medo. Só tem uma resposta correta. Logicamente, está correto porque se afirma apenas em 1, que é A, 2, que é a B, 3, que é a C, 1 e 2, 1 e 3, aliás, que é a letra D, e 2 e 3, que é a letra C. Então, o que, é que vocês acham? Ó, eles não vão ver os meus pedaços por aí. Então, muito fácil, né, gente? A terceira está correta. O eu lírico afirma não sentir medo. Ele diz aqui, pode vir policial, pode vir cão farejador, que não vão encontrá-lo. Tá? Os homens podem vir que não vão me abalar. Eles não vão ver os meus pedaços por aí. Então, ele afirma categoricamente que ninguém o detém e que ele não está com medo. Então, o quinto é a letra A. Quinto, letra A. Pronto, terminamos aqui esse capítulo. Vamos para o encerramento desse capítulo, que é um texto. Estamos trabalhando em produção de texto, os poemas. Então, vamos agora para a página 251. Ok, gente? Página 251. Poema. Antes de você começar a ler, o poema que você vai ler agora foi escrito pelo paranaense Paulo Leminski, 1949-1989, que, além de escritor, foi faixa preta de judô, crítico literário, tradutor, professor, músico e letrista. Leminski foi casado com a também poeta Alice Ruiz. Catatal, uma prosa experimental, é uma das suas principais obras e considerada uma das mais inventivas da literatura brasileira. Entre seus livros de poesia estão Caprichos e Relaxos, de 1983, e Distraídos Venceremos, de 1987. Ainda temos Guerra Dentro da Gente, 1986, que se destina ao público infanto-juvenil. Sua obra poética completa foi publicada em 2013. Lembrando que a maioria dos grandes poetas só fazem sucesso, só deixam aí o seu legado depois da sua morte, né? Infelizmente. Então, vamos ver aí, vamos ler, encerrando esse capítulo, um poema de Paulo Leminski. Tá? Tem aí lá em cima, texto. Bem no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos a passear. O problema é sua senhora e outros pequenos probleminhas. Lembrando que o poema ele não tem a necessidade de ir pelo caminho da cantiga, né? Daquela moda silábica que nós chamamos de rima. Então, você percebe que aqui ele é separado em versos, mas ele não rima, ok? Vamos para o número 1 agora. O poema de Paulo Leminski se estrutura em 3 momentos de significação, que podem ser caracterizados assim. Há uma hipótese na primeira estrofe, há um decreto na segunda e na terceira, e conclusão reflexiva na quarta estrofe. Na quarta estrofe,
o texto se vale do humor como estratégia para lidar com a impossibilidade de execução do desejado decreto. Que recursos o poeta utiliza para provocar o referido humor? Vamos lá? Eu vou ler aí para vocês, tá? A quarta estrofe. Vou repetir. Mas problemas não se resolvem, problemas de família grande. E aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora, e outros probleminhas, e outros pequenos probleminhas. Então, quando ele se refere, na verdade, aí ele está se referindo à família, né? Então, ele identifica o pai como problema e a mãe como sua senhora e as crianças como pequenos probleminhas. Olha aí, vocês tinham ido aí por esse, olhado aí por esse ângulo? Com relação às crianças, ele usa também o diminutivo. Pequenos probleminhas são as crianças. Tá? O problema é o pai, a mãe como sua senhora e pequenos probleminhas às crianças. Então, vamos aí para o número 1, tá? Página 251. Então, vamos colocar aí. Ao se referir à família, o poeta, você bota o nome dele, Paulo Leminski, mostra o pai como, abre aspas, o problema. Opa. A mãe como, abre aspas, sua senhora. E as crianças como, abre aspas, pequenos probleminhas. Fecha aspas. E ainda diz aqui. Com relação às crianças, ele usa o diminutivo. Pronto. Terminamos aí a questão número 1. Continuando, página 251, 2. A fim de fazer o leitor concordar com seu ponto de vista, expresso na primeira estrofe, o poeta utiliza um recurso que aproxima ambos. Transcreva do lado o termo utilizado com essa finalidade, a fim de fazer o leitor concordar com seu ponto de vista. Tá? Ele escreve aí um termo. Então, vamos ler? Bem no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. Que expressão é essa, gente? Tá na cara, né? Isso daí. Então, a gente, tá? Uma expressão que familiariza, que deixa mais perto o leitor do que ele está querendo dizer.
Eu acredito que a tarefa de casa vai ser ainda nesse encerramento, tá, gente? Terceira questão. Na segunda e terceira estrofes, o poeta faz uma relação entre o seu poema e o discurso jurídico. Destaque as palavras e expressões utilizadas para criar essa relação. Então, vamos voltar aí, segunda e terceira estrofes. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo o remorso, maldita seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada, e nada mais. Então, quais são as expressões que ele usa, gente? Ele faz uma relação entre o seu poema e o discurso jurídico, que fala sobre lei, coisa jurídica. Então, as seguintes construções. As seguintes construções. 2 pontos, abre aspas. A partir desta data, fecha aspas, vírgula, a partir desta data, depois temos, abre aspas de novo, é considerada nula, fecha aspas, e extinto por lei. Abre aspas de novo. Extinto não, né, gente? Extinto por lei. Pronto? Então, aqui eu já vou a minha borrachinha apagar aqui, tá? Porque eu vou voltar para cá. Não quer mais ir? Não acredito. Calma. Essa mídias em contexto você conhece o projeto Hipertexto? Se não conhece, acesse o link a seguir. Então, tem aí projeto Hipertexto. Tá? Vamos fazer algumas questões dessa daqui e vocês vão terminar em casa. Texto. Chove a grande nuvem. Os seres humanos acumularam até agora infinitas bibliotecas de mensagens, contando todas as plataformas virtuais que já foram inventadas, 7,2 bilhões de escritores, cuja literatura será extinta. Ao escolher escrever, produzimos um conteúdo que não cabe mais no armazenamento limitado. Um colapso se aproxima e é inevitável que tudo seja perdido. Falar, por outro lado, não preenche esse espaço nenhum. Falar, por outro lado, porque aqui tem um ponto. Falar, por outro lado, não preenche espaço nenhum, a não ser que você decida gravar. Mas há algum tempo que a gente escreve mais do que diz. Ainda que não perceba, nossa vida já está inteira por extenso. E os problemas é justamente esse. E o problema é justamente esse. A memória disponível não é suficiente para suportar tanta gente, tanta voz e tanta letra. Nenhuma solução foi planejada para quando o limite fosse atingido. Por isso, todas as palavras que foram escritas serão apagadas. Todas as fotos vão desaparecer. Todos os áudios serão silenciados. Só vai sobrar o que você conseguir guardar aqui. A memória do mundo é a memória de um site. Então, este site, estes são todos os textos que sobraram. Vamos imaginar um futuro, gente, em que não haverá mais capacidade virtual de armazenar as coisas. E aí? Nem foto, nem vídeo, nada. Armazenados na internet estarão ameaçados pelo esquecimento. Porém, diante dessa ameaça ao volumoso acervo de arquivos virtuais produzidos por dia, há uma solução aparentemente simples,
e que, se executada de forma planejada, poderá proporcionar a seus leitores uma experiência inesquecível, repleta de conexões aleatórias. Neste contexto, reflita. O que você entende por hipertexto? Aí, gente, a resposta é totalmente pessoal. Se você quiser ir lá no Google e ver aí o que significa hipertexto, você vai ler com suas palavras, você vai resolver, tá? E tarefa de casa. Para você, o que é o projeto, desculpa. Para você, o que é o projeto hipertexto? Então, você vai olhar aí, pelo que a gente entendeu, é um livro, site criado por Gustavo Colombini e João Dias, destinado a um sítio arqueológico do futuro, como explicam seus autores. Com a ideia coletiva de produzir um livro sem fim, no caso, para preservar a memória da espécie humana. Assim, qualquer pessoa pode contribuir no anonimato para a escrita dessa memória coletiva. Na próxima aula, nós vamos corrigir essa página, tá? Letra A, letra B, agora vamos para a letra C. Dentro do site, como se dá a literatura, a leitura, navegação. Leitura, navegação. Então, segundo o texto, aí através dos hiperlinks contidos em palavras grifadas e nas setas. A leitura segue sempre a mesma ordem? Eu acredito que não. Começam aleatoriamente, isto é, não tem ordem. Então, conforme os textos vão se alterando, os hiperlinks começam a aparecer com mais e mais e mais palavras. E, por último, agora discuta com seus colegas e seu professor. Aí a gente não vai conseguir, né? Que elementos da poesia podemos perceber no projeto hipertexto? O bom é que você precisa ir lá para conhecer, tá? Na página 252 tem aí, ó, o endereço eletrônico, projetohipertexto.com.br. Tá? Então, isso aí é pessoal também, mas é importante que você perceba que a linguagem poética ela é expandida em forma, conteúdo e conceito, tá? Então, nesse projeto há uma experiência de renovação da emoção artística a partir do cotidiano. Então, já terminamos agora o capítulo 6, essa atividade de casa, só essa página aí, porque você vai lá, né, nesse endereço aí, para que você perceba a intenção desse projeto hipertexto, tá? E é bem interessante isso aí, chamado livro site, tá? Então, ainda lembrando que ainda se fala aí que ao sairmos da zona de conforto criada pela literatura tradicional, essa literatura do livro, encontramos nesse projeto uma experiência de renovação artística. Então, não vou dar todas as respostas, você vai lá e vai responder. Ok, gente? Qualquer dúvida que você tiver aí com a provinha, né, a V2 de gêneros, aquela produção de texto que eu passei, então conversa comigo lá pelo aplicativo, os assuntos, né? Você tem como abrir o livro, estudar, revisar, para responder aquelas questões lá. Depois vamos, na próxima aula, já começar com o nosso gênero textual, artigo de opinião. Texto de opinião muito, 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 muito legal. Então, gente, é isso aí. Anotem aí, tá? Tarefa de casa, atividade de casa. Eu vou botar aqui, ó.
para casa página 251. Faltou um, né? Pronto? Então, até a próxima e um beijo para todo mundo.